Loteca da Sorte na área para repassar nossas dicas e palpites do concurso 910. Lembrando que nesse concurso 910 vai ter nosso bilhete, nossa promoção no canal. Vai ter, durante os nossos palpites, vai ter uma palavra secreta. A pessoa que queira concorrer à nossa promoção, simplesmente vai lá nos comentários e coloca a palavra secreta, que na sexta-feira terá o sorteio e estará concorrendo a uma cota do nosso bilhete, como é de praxe toda semana. A gente vai lá e registra nossos palpites, nossos jogos, e se nosso bilhete for premiado, a pessoa vai concorrer a uma cota, beleza? Então, bora lá para os nossos palpites do concurso 910. Primeiro jogo, Bahia e São Paulo. O Bahia, ele é o 10º colocado, com 28 pontos. O São Paulo é o terceiro, com 37 pontos. O Bahia, jogando como mandante, ele tem 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O São Paulo, jogando como visitante, ele tem 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o Bahia, ele jogou pela Sul-Americana ontem, venceu por 1-0. E vai jogar na terça-feira, novamente pela Sul-Americana, com o Santa Fé, para garantir a vaga dele. E ele joga no sábado contra o São Paulo. O São Paulo, ele tem o jogo hoje contra o Ceará e já joga novamente contra o Bahia no sábado. Então é o seguinte, pessoal, tem um detalhe bem interessante desses dois times. Tanto o São Paulo quanto o Bahia, eles vêm de um aproveitamento muito interessante. O Bahia, como mandante, ele vem de 4 vitórias seguidas, que ele não perde. Ele vem jogando em casa e tem 4 vitórias seguidas. E o São Paulo, como visitante, está com 3 vitórias seguidas. E tem outro fato bem interessante. Está vendo o equilíbrio dessas duas equipes. Procurando a história desses confrontos, eu verifiquei que pelo brasileiro, eles fizeram 35 partidas. Dessas 35, 12 foram 12 vitórias do São Paulo, 12 foram empates e 11 foram vitórias do Bahia. E nesse ano 2020 teve um jogo de São Paulo e Bahia que deu empate de 1-1. Então, pessoal, esse jogo está me cheirando empate. Mas, como esse concurso eu vou tentar ganhar sozinho com meus palpites aqui, eu vou jogar na surpresa. Eu vou jogar na vitória do Bahia e no empate. Lembrando, o São Paulo é favorito, pessoal. O São Paulo é o terceiro colocado, é o favoritaço. Mas eu vou contra a maré. Eu vou jogar na vitória do Bahia e no empate, mas eu acredito que esse jogo vai dar empate. No jogo 2, São José do Rio Grande do Sul contra Criciúma, Série C do Brasileiro. O São José é o 8º, com 17 pontos, enquanto o Criciúma é o 7º, com 18 pontos. Os dois estão brigando ali para escapar do rebaixamento. O São José, como mandante, ele tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O São José, ele precisa fazer no mínimo 20 pontos para escapar do rebaixamento. E ele tem o jogo contra o Criciúma, que é o jogo do final de semana, e depois joga contra o Ipiranga, que está brigando para subir. Enquanto o Criciúma, ele, como visitante, ele tem nenhuma vitória, 4 empates e 4 derrotas. E ele vai jogar com o São José agora e depois joga fora contra o Brusque, joga em casa contra o Brusque. O Brusque é o adversário, né? Que se o Brusque vencer agora o compromisso dele, quem sabe o Brusque já vai estar classificado e não vai fazer muito esforço para ele. Então, olhando aqui os jogos dos dois times, o Criciúma tem uma vida, digamos assim, um pouco mais fácil que o São José, porque o São José pega o Criciúma brigando e depois pega o Ipiranga que está brigando para subir. Então, tem uma parada dura. Então, nesse jogo aqui, o que é interessante que eu observo? O empate é interessante para o Criciúma. Como o Criciúma não vence muitos jogos fora, mas empata, só que ele tem 18 pontos. Ele também precisa atingir 20 pontos. Então, se ele empatar contra o São José e empatar em casa, fechou 20 pontos, escapou do rebaixamento. Então, eu acredito que o Criciúma vai jogar fechadinho esse jogo e buscando empate para decidir a vaga dele em casa. O São José vai ir para cima e, se bobear, capaz do São José levar um gol e perder. Mas como o São José joga em casa e tem um pouco da estatística do lado dele, apesar que contra o Londrina conseguiu segurar o São José, né, deu empate. Então eu acredito que nesse jogo vai ser outro empate, vai ser um jogo bem puxado. Apesar que os dois também ainda podem ter uma chance, porque o São Bento e o Boa, que estão quase rebaixados, vão ter um confronto entre os dois. Se der empate, os dois morrem abraçados e está tranquilo para o Criciúma e o São José, nenhum cai. Agora, se o São Bento ou o Boa vencer os dois jogos que tem, daí o São José e o Criciúma vão ter que fazer o dever de casa. Beleza, pessoal? Então, nesse jogo aqui, no jogo 2, entre São José e Criciúma, eu acredito no empate. Então, São José e Criciúma, empate seco. Quem tiver verba e quiser investir mais, eu acredito que o São José tem um pouquinho mais de vantagem em cima do Criciúma, mas é mínima.
Beleza, pessoal? Então no jogo 2, empate seco. No jogo 3, CSA e Ponte Preta. O CSA é a oitava, a Ponte é a sétima. O CSA ele tem 34 pontos e a Ponte Preta 36. O CSA como mandante ele tem 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A Ponte Preta jogando como visitante, ela venceu 4 jogos, empatou 3 e perdeu 4. O CSA venceu o Operário e a Ponte Preta venceu o Oeste. Agora o último compromisso dos dois. E a Macaca sempre é pronta. E a Ponte vem numa sequência de 1 vitória, 3 empates e 1 vitória. Então a Ponte não perdeu esses 5 jogos que ela fez até agora, ela não perdeu. E a Ponte Preta é complicada, ela sempre é pronta na loteca. Então vamos tentar amarrar esse jogo aqui, a gente vai jogar um duplo aberto. Então vai ser o segundo duplo nosso. Lembrando que vamos jogar com 4 duplos nesse concurso. Então aqui vai ser duplo aberto, vitória do CSA e vitória da Ponte Preta. No jogo 4, Ituano e Ipiranga. O Ituano é o segundo colocado, enquanto o Ipiranga é o quinto. O Ituano ele tem 26 pontos, jogando em casa ele tem 4 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. O Ipiranga, jogando como visitante, venceu um jogo apenas, empatou 3 e perdeu 4. Então ele tem 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Né? O Ituano ele vai jogar contra o Ipiranga agora, né, que está brigando ali para pegar uma vaguinha entre os 4, e depois joga com o São Bento. Provavelmente o São Bento já vai estar, né, rebaixado ou não, então tem um jogo difícil agora e um bem fácil na última rodada, em tese. Enquanto o Ipiranga, ele joga agora com o Ituano e depois joga com o São José, que vai estar também brigando ali para fazer ponto para não rebaixar. Então esse jogo aqui é complicado, né? Um jogo que pode tudo acontecer, jogo de Série C. Se eu fosse jogar o duplo, eu jogaria Ituano e empate, mas como eu não vou jogar um duplo nesse jogo, eu vou arriscar no favorito. E o favorito é o Ituano. Porque se o Ituano vencer esse jogo, já está classificado e joga tranquilo no próximo compromisso dele. Então eu acredito que o Ituano não vai desperdiçar essa oportunidade jogando em casa e vai vencer. Então Ituano e Ipiranga, Ituano seco. No jogo 5, Londrina e Tombense. Outro jogo difícil. O Londrina é o quarto colocado, enquanto o Tombense é o terceiro. O Londrina tem 25 pontos e o Tombense tem 26 pontos. O Londrina, jogando em casa, ele tem 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Enquanto o Tombense, jogando como visitante, ele tem apenas 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Aqui é o seguinte, se o Londrina empatar agora contra o Tombense, ele vai a 26 pontos. E dele vai ter que vencer o Volta Redonda para poder garantir a vaga dele. Que daí ele vai 26, vence um e 29. Dependendo dos outros resultados, ele vai conseguir a classificação. Então eu acredito que o Londrina vai aproveitar a fase dele boa em casa, que ele está muito bem o aproveitamento dele, ele tem 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, e vai para cima do Tombense, vai tentar garantir essa classificação em casa, porque a retrospectiva dele nos jogos fora é ruim, ele não tem nenhuma vitória fora, então ele vai tentar usar esse fator a favor dele. Então eu acredito nesse jogo aqui que vai dar a Londrina, mas para garantir mesmo no jogo 5 a gente vai jogar nosso terceiro duplo. Vamos jogar na vitória do Londrina e empate, beleza, pessoal? Que esse jogo tá pendendo pro Londrina. Para mim, o Londrina é favorito, mas, né, como a loteca não tem favorito, tem que ficar atento. No jogo 6, Atalanta e Verona. O Atalanta é o sétimo, ele tem 14 pontos, ele tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Verona é o nono, ele tem nenhuma vitória, como visitante, lógico, né? Essas dicas são de como visitante ou mandante. Então, como mandante, o Atalanta venceu um jogo, empatou 1 e perdeu outro. O Verona, como visitante, ele não ganhou nenhum jogo, empatou 2 e perdeu 1. Eu acho nesse jogo aqui, buscando uma surpresa, eu vou jogar no empate seco. Então, jogo 6, empate seco, Atalanta e Verona. Lembrando aqui que, para mim, o Atalanta é o favorito. No jogo 7, Santos e Sport. O Santos é o sétimo, enquanto o Sport ele é o 15º. O Santos tem 34 pontos, jogando como mandante ele tem 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Sport, jogando como visitante, ele tem 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Sport não vem muito bem, sabe que o Sport é o time que é pronta. Então vocês prestem muita atenção nesse jogo, pessoal. Pode acontecer do Sport ir lá jogar contra o Santos e empatar. Por quê? O Santos ele jogou a Libertadores ontem, venceu 2-1, vai jogar pelo Brasileiro contra o Sport e na terça-feira joga novamente pela Libertadores em casa. Né? 2-1, resultado que não está nada garantido. Então pode ser que ele poupe alguns jogadores ali, entre com um time mesclado e acabe o Sport conseguindo um empate. O Sport é o time encardido, ele não está bem, mas acaba complicando nós lotequeiros. Mas eu vou acreditar aqui na vitória do Santos, porque eu tenho que distribuir meus duplos em outros jogos que eu acho que é mais estratégico. Então no jogo 7 aqui, Santos seco.
mas pode dar um empate, beleza, pessoal? Então, quem tem dinheiro pode investir mais ali, ou você pode estar escolhendo se quer pôr teu duplo, mas no jogo 7 o Santos é favorito, eu acredito que vai vencer. No jogo 8, Palmeiras e Atlético Paranaense. O Palmeiras, ele é o favorito, né, contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras está em sexto, ele tem 34 pontos. Em casa ele tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, enquanto o Atlético Paranaense, como visitante, tem 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O Atlético vem numa crescente legal. Só que tem uma situação. O Palmeiras joga hoje pela Libertadores e depois joga fora. Enquanto o Atlético Paranaense jogou em casa ontem pela Libertadores e empatou. Ele empatou com o River de 1-1. E vai jogar na terça-feira. Então ele vai jogar na terça lá na Argentina. E provavelmente, com certeza, vai dar prioridade para a Libertadores. Ele vai ter que poupar alguns jogadores. E o Palmeiras joga hoje, dependendo do estado que ele fizer, ele pode estar podendo jogar com o time, né, que tem de melhor. Porque não sabemos também a situação do Covid, quando estão voltando, como é que está a situação dele. Mas no fim de semana que a gente vai poder saber quem voltou, quem abaixou, quem não vai poder jogar, quem vai estar jogando, né? Mas nesse jogo aqui, entre Palmeiras e Atlético Paranaense, eu acredito que o Palmeiras vai vencer esse jogo. Então, no jogo 8, o Palmeiras seco. O Palmeiras, lembrando que para mim o Palmeiras é o favorito. No jogo 9, Manaus e Remo. O Manaus é o quinto colocado, com 23 pontos, enquanto o Remo é o terceiro com 27 pontos. O Manaus, jogando em casa, tem 4 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. O Remo, como visitante, tem 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Nesse jogo também, no jogo 9, vou jogar Manaus seco. Beleza, pessoal? Jogo 9, Manaus seco. No jogo 10, Atlético de Goiás e Internacional. O Atlético de Goiás é o 12º, com 27 pontos, enquanto o Internacional é o quarto, com 36 pontos. O Atlético de Goiás, jogando em casa, tem 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Inter, jogando como visitante, tem 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Só que o Inter anda aprontando bonito para nós atequeiros, né? Então, pessoal, é complicado. O Inter vai jogar hoje contra o Boca Juniors pela Libertadores e ele joga na quarta-feira. Então, e o Inter vem de 2 derrotas. O Inter no brasileiro está de 2 derrotas consecutivas. Eu acredito que ele vai ter que levantar, né? Ele não vai ficar só perdendo, ele não vai ir para a terceira derrota consecutiva no brasileiro, né? Contra o Atlético de Goiás. Só que o Atlético de Goiás joga em casa e pode aprontar. Então nesse jogo a gente vai jogar o nosso quarto duplo. Vamos apostar na vitória do Inter e empate, beleza, pessoal? Eu acredito que o Atlético de Goiás não vai vencer o Inter, porque o Inter, se perder mais uma, daí acho que cai a casa todo mundo do Internacional. Então eu acredito que o Inter, no mínimo, para ser ruim, vai dar um empate. Então no jogo 10, Internacional e empate. No jogo 11, Chelsea e Tottenham. O Chelsea é o terceiro colocado com 18 pontos, enquanto o Tottenham é o primeiro colocado. O Chelsea, ele vem de 3 vitórias consecutivas jogando em casa. Ele tem aproveitamento em casa. Ele vem de 3 vitórias, desculpe, o Chelsea está vindo de 3 vitórias consecutivas. Só que jogando em casa ele tem um aproveitamento de 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas ele está vindo agora desses últimos 3 jogos, ele está vindo de 3 vitórias consecutivas. O Tottenham, ele vem de 4 vitórias consecutivas. O Tottenham, jogando como visitante, ele venceu os 4 jogos, não empatou nenhum, não perdeu nenhum. Então eu acredito que ele aqui é o favorito. É o favorito. Quem tem duplo, um duplo aberto, seria interessante esse jogo. Mas como nós não temos mais duplos, então no peito e coragem, na fé, vou jogar no favorito. Que para mim o favorito nesse jogo é o Tottenham. Então Tottenham seco. No jogo 12, Nápoles e Roma. O Nápoles é o sexto, enquanto o Roma é o terceiro. O Nápoles tem 14 pontos, o Roma tem 17. O Napoli, jogando como mandante, ele tem 2 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. O Roma, como visitante, tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? O Napoli vem de 2 resultados negativos jogando em casa. Então, jogou 2 jogos aqui e perdeu os 2. Então, acredito que ele não vai perder o terceiro jogo. Então, acredito que o Roma, nesse jogo aqui, não vai vencer também o Napoli. O Napoli também não é possível que vai perder 3 jogos seguidos em casa. Então, no jogo 12, eu acredito... Eu ia botar seco no Napoli, mas o Roma, como está em terceiro, também é um time encardido. O que eu vou fazer? Vamos jogar no empate, pessoal. Então, nesse jogo, como diz o amigo do Palpite Feliz, vai ser o primeiro empate do Napoli. Então, no jogo 12, Napoli, Roma, empate seco. Beleza, pessoal? Quem tem verba, eu jogaria, se eu tivesse mais duplos, na vitória do Napoli, empate. Mas como eu não tenho, então no jogo 12, empate seco. Lembrando da palavra secreta, que a gente acabou passando, o nosso palpite não deixamos uma palavra secreta. A palavra secreta será hashtag é tudo nosso, né? Hashtag é todo nosso.
Então você vai lá nos comentários e escreve hashtag é todo nosso. Nosso 1 milhão vai ser nosso. Alguém vai ganhar esse milhão, então espero que seja nosso. 13º jogo, Real Sociedad e Vila Real. O Real Sociedad é o primeiro colocado com 23 pontos. Jogando em casa, ele venceu 3 jogos, empatou 1 e perdeu 1. O Vila Real, que é o terceiro, tem 19 pontos. Jogando como visitante, ele venceu apenas um jogo, empatou 2 e perdeu 1. Então nesse jogo aqui eu vou postar o Real favorito. O Real, para mim, acho que para a maioria dos otequeiros é o favorito, mas eu vou buscar uma surpresa aqui. Nesse jogo aqui, como diz o pessoal, eu só triplo na causa, mas eu vou arriscar um empate. Então jogo 13 e empate seco, pessoal. No jogo 14, Arsenal e Wolfers. Acho que é esse o nome. Me corrija se eu estiver falando errado e me desculpem também. Então o Arsenal é o 12º com 13 pontos, enquanto o Wolfers é o 9º com 14 pontos. O Arsenal, jogando em casa, ele tem 2 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. O Wolvers, jogando como visitante, tem 2 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Então a campanha dos dois é parecida. Então aqui nós vamos ter que buscar alguém. Eu acho que nesse jogo 14 alguém vai ganhar. Então, como o Arsenal vem de 2 derrotas seguidas jogando em casa, eu acredito que ele não vai para a terceira. Então, no jogo 14, não fico em cima do muro, Arsenal seco, beleza, pessoal? Então, esses foram nossos palpites, os 14, são nossas dicas. O pessoal que gostou pode usar o jogo, quem não gostou não usa, quem gostou tenta montar seus jogos da melhor maneira possível. Eu quero agradecer aí que a gente já teve essa semana e aumentou bastante inscritos no canal, fomos para 300 mil inscritos, para mim é uma maravilha, fico muito feliz, agradeço mesmo de coração que o pessoal está se inscrevendo no canal e peço que quem curtiu, quem gostou das dicas aí que pode ser útil, que se inscreva no nosso canal, que dê aquela curtida aí para dar aquela fortalecida para nós, beleza galera? Então, aquele abraço e boa sorte para todos aí e rumo aos 4 milhões.